Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa segunda aula desse evento incrível que vai revolucionar a sua advocacia. Eu sou Angelo Pessini, advogado e empreendedor, sócio de 2 escritórios de advocacia e de uma empresa de recuperação tributária que já atua há mais de 8 anos nesse mercado. Eu quero te dizer que é uma alegria te ver aqui de novo, saber que você está investindo tempo e se dedicando para faturar ainda mais na advocacia e mudar a sua realidade. Durante essa semana, eu estou te mostrando como que você pode inserir a recuperação tributária e administrativa na sua advocacia e conquistar honorários de 8 a 100 mil reais por contrato. Mais do que isso, eu estou te ensinando como que você pode fechar o seu primeiro contrato de recuperação tributária em até 60 dias e como que você pode vender novos serviços jurídicos e, a partir daí, gerar um fluxo constante de honorários. Isso mesmo que você esteja começando do zero e não tenha nenhuma experiência com direito tributário. E na aula de hoje eu vou te mostrar os 2 primeiros pilares para ter sucesso na recuperação tributária e administrativa. Também vou mostrar como aplicar esses pilares para explorar uma oportunidade que vai permitir você começar do zero na recuperação tributária e administrativa, já tendo resultados. Tudo isso de forma prática e detalhada para você conseguir fechar seu primeiro contrato em até 60 dias. É importante lembrar que essa série de aulas segue uma sequência lógica e para que você consiga, ao final, ser capaz de fechar o seu primeiro contrato em até 60 dias, é fundamental que você assista todas as aulas na sequência. Antes da gente entrar na segunda aula, bora recapitular brevemente o que a gente viu na aula passada. Na última aula, você aprendeu o que é a recuperação tributária e as 2 formas pelas quais ela pode ser utilizada. Aprendeu também por que a recuperação tributária e administrativa é o melhor produto jurídico para você obter um faturamento alto na advocacia de forma rápida. Inclusive, eu te mostrei uma característica secreta que muita gente não conhece, mas que permite que você gere um fluxo constante de novos serviços jurídicos a partir da recuperação tributária. Eu também revelei algumas ferramentas gratuitas que você pode usar para já ir mapeando os potenciais clientes que existem aí pertinho de você. E por último, eu te mostrei que existem muitas formas de ganhar dinheiro na recuperação tributária e que é possível ter faturamento alto nessa área, mesmo sem ser expert em tributário ou sem precisar analisar documentos fiscais, ou mesmo fazer cálculos, utilizando parcerias estratégicas. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, vai lá e assista, porque ela é imperdível e vai ficar no ar por pouco tempo. Isso foi o que a gente aprendeu até agora, mas calma que ainda tem muito conteúdo nesse evento. Ainda, antes de entrar no conteúdo super especial que eu preparei para a aula de hoje, eu gostaria de agradecer muito, de todo o coração, todos os comentários, e-mails e mensagens que as pessoas deixaram após assistir a primeira aula dessa série. O comprometimento de todos vocês me estimula a continuar aqui, produzindo conteúdo para que vocês possam aproveitar essa oportunidade que mudou a minha vida e que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Bom, já entrando no conteúdo de hoje, o primeiro dos 3 pilares para se obter rapidamente um alto resultado na recuperação tributária e administrativa é fazer um mapeamento estratégico das oportunidades. Como vimos na aula passada, as mudanças legislativas e as decisões do Poder Judiciário criam inúmeras oportunidades de recuperação tributária e administrativa. Por outro lado, isso é ótimo porque são várias possibilidades. Mas, por outro, pode deixar quem está iniciando na área da recuperação tributária e administrativa um pouco perdido, sem saber por onde começar. A tendência é você querer aprender todas as oportunidades até se sentir seguro para começar a atuar na área. Mas presta atenção, isso só vai atrasar os seus resultados. Não adianta ficar aprendendo. Você tem que começar a executar a prospecção e venda também. É como se fossem 2 remos no mesmo barco. O remo do aprendizado e o remo da execução. Você tem que dosar o aprendizado com a execução para ir tendo resultados e crescer a partir daí. E o melhor é que você pode começar focando em uma oportunidade. Ângelo, e qual é essa oportunidade? Naquela que pode te trazer resultados mais rápidos. Porque não adianta aprender a oportunidade se ela não se aplica aos seus clientes, aos clientes que você consegue abordar. É um pouco contraintuitivo, mas você quer ter um resultado rápido, você deve pensar primeiro no cliente que você consegue atender e como vai abordar esse cliente. E depois estudar as oportunidades de recuperação tributária que se aplicam a ele. A melhor forma de fazer esse mapeamento estratégico é entendendo o seu mercado, aplicando a técnica dos 3 Qs. Quem sou eu? Quais tipos de clientes consigo abordar? Quais oportunidades de recuperação posso vender para esses clientes? No primeiro Q,
de quem sou eu, fica o seu posicionamento no mercado. Você está iniciando ou já tem alguns anos de experiência na advocacia? Você tem um escritório com uma estrutura física ou ainda não? Como é o padrão dessa estrutura? Você já tem alguma autoridade construída no mundo físico? E no mundo digital? Se ainda não tem autoridade, você é capaz de transferir para si a autoridade de alguém por meio de parcerias? Muitos advogados não conseguem ter bons resultados na recuperação tributária porque não entenderam seu posicionamento no mercado. Se você está começando na advocacia e ainda não tem autoridade, nem o escritório com uma estrutura física montada, é pouco provável que você consiga captar uma Magazine Luiza, por exemplo, como cliente. Mas isso não impede que você fature altos honorários, porque mesmo pequenas empresas, como a farmácia da sua esquina, podem render honorários de pelo menos R$ 8.000 para você a cada serviço. Existem mais de 20 milhões de empresas como essas no Brasil. A partir das respostas que você der no primeiro Q de quem sou eu, você vai responder as perguntas do segundo Q. Que tipo de cliente eu posso abordar? Olha só, se você já tem uma carteira de clientes, pessoas jurídicas, por exemplo, você não só pode, como deve começar oferecendo justamente para esses clientes os serviços de recuperação tributária e administrativa. Esses são clientes que já te conhecem e confiam em você e vai ser mais fácil vender para eles. Você pode ter uma mina de ouro no seu quintal e nem sabe disso ainda. Mas se você ainda não tem clientes, você pode usar uma dessas outras formas de prospecção. Por exemplo, você pode oferecer parcerias para pessoas que já atendem clientes, pessoas jurídicas. Pense em todos os seus contatos profissionais. Lembra daqueles colegas de faculdade, professores, ex-chefes, e ofereça essa parceria para aqueles que têm um potencial de indicar bons clientes para você. Você pode, inclusive, propor essa parceria para pessoas que você não conhece, mas que já atendem clientes, pessoas jurídicas, e não ofereçam, por exemplo, os serviços da recuperação tributária para aqueles clientes. Você pode fechar parcerias, por exemplo, com escritórios de contabilidade, com assessorias financeiras e até mesmo com escritórios de advocacia. É simplesmente enorme o número de escritórios que atuam na área empresarial e, portanto, atendem majoritariamente pessoas jurídicas, mas que não oferecem os serviços de recuperação tributária e administrativa para aqueles clientes. Você pode combinar com eles que irá repassar uma parcela dos honorários que você fechar com o cliente que lhe indicar, como forma de incentivar a indicação. Você vai se surpreender como, ao colocar um incentivo financeiro na jogada, as indicações de clientes vão aumentar significativamente. Se você disser para eles que eles podem aumentar o faturamento deles, indicando os clientes deles para você, serão grandes as chances deles fecharem uma parceria com você. Afinal, quem é que recusa uma boa parceria que resulte bons retornos financeiros, ainda mais entrando sem muito esforço? Tá vendo o tamanho da oportunidade que você tem aí? A terceira forma é você divulgar o que você faz, explicando o que é a recuperação tributária e os benefícios que ela gera para toda uma rede de relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, e pedir indicações. Vale família, amigos, colegas de trabalho, clientes, prestadores de serviços, parceiros de negócios, gerentes de bancos, absolutamente todo mundo. Você vai se surpreender como, a partir do momento em que as pessoas souberem e entenderem o que você faz e os benefícios que você pode gerar para as empresas, elas vão passar a indicar clientes para você. Porque todo mundo tem um amigo que é pequeno ou médio empresário. E se essa pessoa gosta desse amigo, vai querer que ele conheça uma oportunidade que coloca dinheiro no bolso dele. Não divulgar o que você faz no seu ciclo social e profissional é um erro que muita gente comete. E acaba bloqueando muitas possibilidades de prospecção de clientes. Então, boca no trombone e bora começar logo a colher os resultados. Mas, Ângelo, eu não tenho clientes, nem tenho bons relacionamentos sociais, minha família é pequena, como posso fazer a prospecção? Tem mais duas formas que você pode usar para prospectar. Presta atenção. Você pode fazer uma abordagem direta, seja pessoalmente, seja por telefone, por e-mail ou mensagens em redes sociais. Ah, não acredito. Na aula 1, eu te mostrei algumas ferramentas que você pode usar para localizar as empresas que estão perto de você. E prometi disponibilizar mais algumas para quem comentou no post da aula 1, lá no meu Instagram. Se você não recebeu o seu, bora lá comentar, comente para eu te enviar. Algumas dessas ferramentas te dão, inclusive, o endereço e o telefone das empresas e dos sócios das empresas pesquisadas. Então, se a empresa que você quer prospectar é uma farmácia, por exemplo, você pode ligar para lá ou mesmo ir pessoalmente até lá, na cara e na coragem, e procurar o dono ou o gerente e ir sondando. Você vai puxando uma conversa inteligente, estratégica e vai fazendo algumas perguntas. E vai descobrindo se ele conhece a recuperação tributária, se já fez alguma vez,
e se alguma oportunidade de recuperação tributária se aplica a ele. E aí você mostra que pode colocar 30, 50, 100, 150 mil no bolso dele de uma forma completamente segura e legal. A última forma é usando as redes sociais e o Google para fazer divulgação do seu serviço de recuperação tributária administrativa e esperar o cliente vir te procurar. É uma prospecção passiva. Mas, Ângelo, a OAB não restringe o uso de publicidade para captar clientes? É aí que eu te falo que a recuperação tributária administrativa leva a uma outra super vantagem sobre a recuperação tributária judicial e outros serviços jurídicos. Deixa eu te contar uma coisa, presta atenção. A recuperação tributária administrativa não é um serviço privativo dos advogados. Na verdade, qualquer pessoa que receba um treinamento de qualidade nessa área pode fazer isso. Porém, como as oportunidades de recuperação de créditos decorrem da complexidade da nossa legislação tributária, um advogado consegue passar mais segurança para o cliente sobre o direito que ele tem de recuperar esses créditos. Mas como a recuperação tributária não é um serviço privativo de advogado, ela não está sujeita às restrições de publicidade impostas pela OAB. No terceiro Q, de quais oportunidades de recuperação tributária eu posso vender para esses clientes, você vai ver qual o regime tributário e o tipo de atividade predominante entre o cliente que você consegue abordar e você vai focar no tipo de oportunidade de recuperação tributária administrativa que se aplica àquele tipo de empresa. Isso pode variar conforme o seu posicionamento de mercado e relacionamentos, mas eu recomendo para quem está começando na advocacia e ainda não tem muita autoridade que comece pela oportunidade do PIS/COFINS monofásico, porque é uma oportunidade que se aplica também às empresas do Simples Nacional, que existem em maior quantidade no Brasil e que, por serem normalmente pequenas e médias empresas, normalmente não contam com uma assessoria tributária, ou se contam, muitas vezes não é de qualidade. Mas, na verdade, essa oportunidade se aplica a qualquer tipo de empresa que venda produtos monofásicos, que eu já vou te dizer quais são. Então, vale também para as empresas maiores, por exemplo, as do lucro real. E por que existe essa oportunidade? Presta atenção. O PIS e a COFINS são contribuições que incidem sobre o faturamento. Como regra geral, a cada operação sobre a receita obtida com a venda de produtos incide o PIS e a COFINS. Numa cadeia de circulação de mercadorias, existem várias etapas. O início começa com alguém que importa um produto ou industrializa esse produto. É assim que surge um produto no Brasil. Na sequência, esse importador ou fabricante vende o produto para uma outra empresa, que normalmente é um distribuidor. Esse distribuidor, por sua vez, vai fazer a função dele, que é o quê? Distribuir esses produtos pelo Brasil. E como é que ele faz isso? Ele vende essa mercadoria para vários pontos de vendas, que a depender do produto pode ser uma loja de conveniência, um supermercado, uma farmácia, bares, restaurantes, loja de autopeças, etc. Na etapa final, nós temos uma outra operação, que é o quê? Essas empresas vendem seus produtos para quem? Os consumidores finais. Como regra, o PIS e a COFINS serão devidos por todas as empresas da cadeia, desde o importador, o industrial, depois o distribuidor, depois do distribuidor para os pontos de vendas e dos pontos de vendas para lá os consumidores finais. Se o importador ou fabricante vende a mercadoria por R$100, ele vai pagar PIS e a COFINS sobre esses R$100, sobre esse valor. Se depois o distribuidor vende a mesma mercadoria por R$150, ele vai recolher o PIS e a COFINS sobre estes R$150. Se o ponto de venda, lá o varejista, né, que é o supermercado, uma loja de conveniência, etc., vende essa mercadoria para o consumidor final por R$200, essas empresas teriam que recolher o PIS/COFINS em cima de R$200. Ocorre que para alguns produtos a lei estipula que a incidência do PIS e da COFINS seja monofásica. Por isso o apelido de PIS e COFINS monofásicos. O que isso significa? Como o próprio nome já diz, monofásico, significa que ele irá ocorrer apenas uma única vez. Mono. E qual momento? No início do ciclo, e não mais em toda a cadeia. Significa dizer que, quando o produto for importado ou industrializado, se ele estiver no rol de produtos considerados como monofásicos, o recolhimento do PIS e da COFINS deve ser recolhido pelo importador ou fabricante e apenas por eles. Só que muitas empresas vendem produtos monofásicos e não sabem que aquele produto ele é monofásico e acabam, por sua vez, recolhendo novamente o PIS e a COFINS, mesmo não sendo devido. Esse erro pode ser cometido por
todas as empresas, mas ocorre com uma frequência que vocês não têm ideia, especialmente quanto às empresas do Simples Nacional. Isso acontece porque empresas do Simples Nacional, elas possuem um regime de tributação simplificado, por meio do qual essas empresas elas recolhem seus tributos estaduais, municipais, federais, numa formatação única, em um layout próprio, em um documento único, apelidado de DAS, que significa Documento de Arrecadação do Simples Nacional, DAS, DAS. O valor a ser pago no DAS é apurado mediante a aplicação de uma alíquota única que engloba o imposto de renda, a contribuição social, o PIS, a COFINS, a contribuição previdenciária, o IPI, o ICMS ou ISS, a depender, sobre todo o faturamento da empresa. Como o tipo de produto vendido, se monofásico ou não tem relevância para os demais tributos que são recolhidos pelas empresas no Simples Nacional, é muito comum que as empresas do Simples Nacional usem essa mesma base para recolher o PIS e a COFINS, sem segregar a parcela que é decorrente da venda de produtos monofásicos. Eles colocam tudo junto e vai. Vou dar um exemplo para facilitar o raciocínio. Lembra que eu disse que a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento? Então, o que uma empresa do Simples faz? Ela pega todo o faturamento do mês, digamos que tenha sido 100 mil reais, e aí ela utiliza esses 100 mil reais como base de cálculo de todos os tributos do DAS. Mas, digamos que destes 100 mil reais, 50 mil foram referentes à venda de produtos monofásicos e 50 mil referentes à venda de produtos com tributação normal. Então, em relação ao PIS e COFINS, o recolhimento só seria devido sobre os produtos de tributação normal e não sobre os produtos monofásicos. Por quê? Volto a dizer, estes aqui, se tratando de monofásicos, quem paga o PIS e a COFINS é apenas o importador e o industrial. E aqui é que é a responsabilidade dos empresários. E aí, o que elas tiveram pago a título de PIS e COFINS sobre a receita de venda de produtos monofásicos nos últimos 60 meses, ou seja, nos últimos 5 anos, é o que você pode recuperar administrativamente. É muito simples. E todo o valor que no nosso exemplo foi pago equivocadamente por essa farmácia será corrigido pela Selic e será depositado na conta da empresa em até 60 dias. Não sou eu que tirei essa data de qualquer lugar, não. É a própria Receita Federal que assim dispõe e assim cumpre. Esse erro ocorre também porque a lista de monofásicos muda constantemente. E quando os empresários não ficam atentos a essas mudanças, e agora eu estou falando tanto de empresas que são optantes do Simples Nacional, ou do presumido, ou do lucro real, elas deixam de atualizar os seus sistemas. E acabam recolhendo PIS e COFINS sobre um produto que antes não era monofásico, mas agora se tornou. Por exemplo, o produto X era até julho de 2018 um produto de tributação normal, mas em agosto de 2018 ele foi inserido na lista de monofásicos, mas a empresa não se atentou a essa mudança e continuou a recolher o PIS e COFINS como se fosse tributação normal. Mas agora, com a mudança de regime, não é mais responsabilidade da empresa, não. E aí você chega nessa empresa e recupera para ela o que ela pagou indevidamente de PIS e COFINS a partir de agosto de 2018. E ainda reduz o pagamento que ela irá fazer para frente, porque ela vai deixar de pagar esse PIS e COFINS sobre esse produto, porque agora ele passou a ser monofásico e aí não é mais da conta dela. Ou seja, você recupera o passado e ainda traz economia para os meses futuros, subsequentes. Tá, Ângelo, entendi. Mas que produtos são esses que estão sujeitos à incidência monofásica? Eu vou dar uma resumida para você, mas a lista completa ela pode ser consultada no portal do SPED. Mas eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp do evento um material complementar dessa aula com o link desse site para que você possa acessar a lista completa. Mas sintetizando aqui os produtos sujeitos à incidência monofásica do PIS e da COFINS, nós temos produtos farmacêuticos, humano-veterinários, combustíveis, gasolina, óleo diesel, GLP, gás natural, álcool carburante, máquinas e veículos automotores, pneus novos, câmaras de ar de borracha, autopeças, produtos de perfumaria, tocador, que é o embelezamento pessoal. Nós temos de higiene pessoal, bebidas frias, água, refrigerante, chopp, cerveja, chás, refrescos, isotônicos, energéticos. Então essa oportunidade se aplica a todas as empresas que vendem esses produtos. E quais são essas empresas? Lojas de autopeças, lojas de conveniências, bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, postos de combustíveis, gasolina, borracharias, padarias, lojas de bicicletas, supermercados, mercados de bairro, concessionária de automóveis, farmácias, pet shops, perfumarias, hotéis com bar ou restaurante, demais
comerciantes que vendam esses produtos, né? Enfim, uma infinidade de empresas que vendem esses produtos monofásicos. Talvez você esteja pensando, mas Ângelo, as empresas do Simples Nacional vendem muito pouco. Não é interessante para mim. Acho que não seria rentável, você deve estar pensando. Você acha mesmo isso? Olha, perceba o seguinte, como é possível recuperar tributos nos últimos 60 meses e os valores a recuperar ainda estão corrigidos pela Selic? Uma empresa que tem recolhido a maior, vamos dizer, apenas R$ 500 por mês, considerando o período dos últimos 60 meses, um crédito a recuperar de 30 mil, que com a Selic chegaria a 36 mil, por exemplo. Nesse caso, seus honorários estariam em torno de 10.800 por um serviço, que você pode executar numa questão de horas. A nossa experiência mostra que os valores estimados de recuperação por tipo de estabelecimento são os seguintes. Olha só, troca de óleo, R$ 28 mil. Farmácia, 30 mil. Bares e restaurantes, 30 a 50 mil. Autopeças, 50 a 150 mil. Fechando com uma farmácia por semana, você consegue faturar mais de 30 mil extras por mês, dedicando pouquíssimas horas de trabalho a isso. E isso é apenas uma das oportunidades de recuperação tributária que você pode oferecer para uma empresa do Simples Nacional. Ainda a possibilidade de você vender outros serviços para essa mesma empresa que você captou, como, por exemplo, o ICMS de produtos sujeitos à substituição tributária, além dos serviços de outras áreas de advocacia que você prestar. Então, me diz aí, compensa ou não compensa? É um absurdo as pessoas não trabalharem com isso ainda. Agora que você entendeu a oportunidade de recuperação que você vai usar para começar na recuperação tributária administrativa, está na hora de passar para o segundo pilar, que é fazer a entrega desse serviço de forma lucrativa e escalável. Quando eu falo de entrega do produto, eu estou falando de calcular o crédito tributário a recuperar e formalizar o pedido de recuperação. Existem duas formas de fazer isso. A primeira forma é você mesmo executando esse serviço de forma manual ou com auxílio da tecnologia. No caso do PIS/COFINS monofásico, por exemplo, você vai precisar pedir do seu cliente os arquivos das notas fiscais de saída, que são os arquivos eletrônicos que você consegue abrir no seu computador. Você vai pedir a documentação dos últimos 60 meses, ou seja, as notas fiscais dos últimos 60 meses, para que você consiga ver tudo o que foi vendido nesse período. Na apuração de forma manual, você vai ler as notas fiscais e vai colocar o valor das vendas dos monofásicos numa planilha do Excel. E aí você vai apurar a nova base de cálculo do PIS/COFINS com a exclusão dessas receitas. Mas você pode fazer isso usando software específico, como é o caso do Euditoria, por exemplo, para fazer esse cálculo. Esses softwares já leem as notas fiscais e a partir do código de produto já apontam aqueles que são monofásicos. Fica muito mais fácil e muito mais rápido levantar o crédito dessa maneira. Você consegue apurar o crédito a ser recuperado em questão de horas, para não falar em minutos, e ainda tomando café. Depois de calcular o crédito, você precisa formular o pedido eletrônico de restituição no portal do Simples Nacional, no ECAC. Dentro do pedido eletrônico é feita a retificação do DAS e a solicitação dessa restituição dos valores de PIS/COFINS pagos indevidamente sobre os monofásicos dos últimos 60 meses. Feito esse procedimento, a Receita Federal faz o depósito do crédito na conta da empresa em até 60 dias. Tá vendo? Não tem mistério. Mesmo quem não é da área tributária consegue fazer isso sem problema algum. E todo esse processo pode ser feito totalmente online, desde a solicitação e o envio da documentação do cliente para você, até a formalização do processo de restituição. E por isso você consegue trabalhar com a recuperação tributária administrativa de onde você quiser e no horário da sua conveniência. Depois do seu trabalho atual, nos finais de semana, enfim, quando você preferir. Tudo que você precisa para atuar com a recuperação tributária é de um computador e acesso à internet. Nem de escritório físico você precisa. O passo a passo completo do cálculo do crédito e do processo de justificação vai estar no material complementar dessa aula que eu vou enviar no nosso grupo do WhatsApp. Mas, se você se sente seguro em relação à documentação e ao conhecimento que envolve todo esse processo de restituição, existe a possibilidade de você fazer parcerias com empresas que podem fazer todo esse trabalho para você. Essa foi, inclusive, a forma que eu mesmo usei para começar na recuperação tributária. No meu caso, a questão não era de segurança. Eu queria era já colher os primeiros resultados de forma rápida. Nesse ponto, é importante destacar que existem empresas que só apuram o valor para você e outras que, além de apurar o crédito para você, ainda fazem as devidas retificações da documentação fiscal e formalizam todo o processo administrativo de pedido de restituição e acompanham esse processo até o final para você. É uma mão na roda, você não tem trabalho algum. Você repassa a essas empresas o serviço e elas te devolvem parte dos honorários e você não tem
custo algum, nem com software, nem preocupação com mão de obra ou responsabilidade relacionada à prestação de serviço. Mas, Ângelo, qual forma de apuração você recomenda? Olha, eu encaro a recuperação tributária administrativa como um negócio. Se você quer ter sucesso nessa área, eu recomendo que você pense assim também. Então, para responder a essa pergunta, eu uso a técnica TCE, que é o tempo gasto na captação e o tempo gasto na execução. Você deve ser capaz de mensurar quanto tempo de dedicação sua é necessário para captar um cliente e quanto tempo você gasta para executar a recuperação e acompanhar esse processo. Por conta disso, eu sinceramente não recomendo que você faça a apuração de forma manual, porque eu acho que você deve começar a desenvolver uma mentalidade empresária e pensar na recuperação tributária como um negócio, no qual você deve gastar a maior parte do seu tempo com a captação. E no meu modo de ver, não compensa o esforço de você ficar no operacional a maior parte do tempo. O custo do software, especialmente, para atuar com empresas optantes de simples nacional, é bem barato. É mais barato que o de um estagiário. E, na minha opinião, não justifica você não usar o software. Inclusive, a maior empresa de software de recuperação de créditos tributários do Brasil, que é o Editoria, é nossa parceira. E oferece aos nossos alunos um desconto sensacional, dando a eles um preço extremamente diferenciado. Mas cada um tem uma realidade. E pode ser que você não possa nem pagar no momento esse custo do software. Não tem problema. Então, faz manual mesmo. A apuração manual vai levar um pouco mais de tempo, mas dá certo, é totalmente possível. Existe, inclusive, uma técnica para fazer isso mais rápido. Bom, mas eu recomendo que assim que entrar o primeiro dinheiro para você, você já invista no software, pois ele será o seu funcionário mais barato e mais eficiente. Mas, seja de forma manual, seja por meio de softwares, você deve aprender a executar a recuperação de créditos, pelo menos em relação à oportunidade que você deseja se especializar, porque quem aprende não depende. Essa é a verdade. E, uma vez que você aprendeu a apurar os créditos, pode também firmar parcerias e oferecer esses serviços que agora você sabe para outros advogados contadores que não sabem fazer esse serviço, mas tem um cliente. Mas em alguns casos, como foi o meu caso no início, pode valer a pena fechar uma parceria. Porque lembre-se, a melhor entrega para o produto que você vendeu é a que vai te permitir ter um maior lucro e ganhar escala. Essa parceria também pode ser uma boa opção para quem já presta outros tipos de serviços jurídicos para clientes pessoa jurídica e não quer se preocupar com a apuração dos créditos, mas apenas escalar o seu faturamento do seu escritório. Por exemplo, quem atua com direito trabalhista reclamado, essa é uma ótima opção. Pode ser também que apareça um cliente para que você possa vender uma oportunidade de recuperação tributária administrativa que é um pouco mais trabalhosa e que não vale a pena você fazer diretamente. Pode ser também que você esteja no começo da sua advocacia e precise de um parceiro que já tenha uma autoridade no mercado para tornar a sua venda mais fácil. Depois, à medida que você for tendo resultados e ficando conhecido nesse mercado, poderá executar a recuperação tributária por conta própria. Eu quis te mostrar essa opção para que você saiba que é possível lucrar com a recuperação de créditos tributários na via administrativa, sem nem se preocupar com a execução de serviço. E por isso, você não tem nenhuma desculpa para não aproveitar essa oportunidade que vai fazer você ter o seu maior faturamento na advocacia. Na terceira aula, eu vou falar um pouco mais sobre isso e te mostrar como e com quem fechar essa parceria na prática, tá bom? Você viu como é fácil entender o raciocínio jurídico por trás das oportunidades? Você não precisa ser um expert em direito tributário para aproveitá-las. Você só precisa ser capaz de explicar as oportunidades para o seu cliente. Da mesma forma como eu fiz aqui para você, mas isso não é nenhum problema para quem passou por uma faculdade de direito, não é mesmo? É claro que tem mais informações que você pode passar ao seu cliente e se você tiver a oportunidade de ser meu aluno, você vai receber isso tudo mastigadinho. Isso é importante porque eventualmente você vai ter que argumentar com o contador dele também. E pode ser que ele esteja citando alguma decisão desatualizada que não se aplica mais. E quanto mais segurança você passar para o seu cliente, maiores são as chances dele fechar com você. Eu queria também ressaltar que essa oportunidade que eu mostrei aqui para você é apenas uma ínfima porção daquilo que é possível recuperar. Existem várias outras oportunidades de recuperação, inclusive com valores muito maiores, como é o caso do imposto de renda e contribuição social das clínicas médicas, do lucro presumido. Nessa oportunidade, por exemplo, o crédito a ser recuperado corresponde a 7,8% do valor da receita que a clínica obteve nos procedimentos médicos. Então, por exemplo, se uma clínica dermatológica fatura por mês 150 mil, sendo que 50 mil ela vem de consultas e 100 mil vem de procedimentos. Nós estamos falando de um crédito mensal de 7.800, que corresponde a 7,8% dos 100 mil. Multiplicando isso por 60 meses, nós temos um crédito a recuperar no valor histórico de 468 mil. Colocando mais 20% de Selic, chegamos a 561.600 reais. Agora calcula quanto seriam os seus honorários de 30%. Você receberia de honorários 168.480. É muito dinheiro, não é não? Você tem que ter no radar que tem oportunidade de recuperação tributária administrativa para tudo quanto é tipo de empresa. Não importa a atividade, produtos que vendem ou regime
tributação. E na grande maioria dos casos, mais de uma oportunidade de recuperação tributária administrativa se aplica à mesma empresa. Então, você fez o serviço 1, ganha a confiança do cliente, depois você volta e presta o serviço 2, e a cada serviço são novos honorários imediatos de 8 a 100 mil reais ou até mais, se for uma empresa maior, como o caso da Clínica Médica, que eu acabei de falar aqui no exemplo anterior. Por isso, para você maximizar o seu faturamento, você precisa saber o que é possível oferecer aos clientes que você captar. Mas, para conhecer todas as outras oportunidades, você vai precisar de um treinamento, porque não tem jeito. São inúmeras oportunidades, eu não teria como falar sobre todas elas aqui nesse evento. E muitas pessoas estão me perguntando se eu tenho um treinamento mais aprofundado. E a resposta é sim. Como eu já falei, eu possuo um treinamento que é o SCARTA, que significa Sistema de Crescimento Acelerado na Recuperação Tributária Administrativa. Esse treinamento é baseado em tudo que estamos vendo aqui nessa semana, porém, de forma muito mais detalhada e abrangente, mas no momento as vagas estão fechadas. A boa notícia é que segunda-feira eu vou abrir uma nova turma do SCARTA. O objetivo do SCARTA não é apenas te transformar no expert em recuperação tributária, mas sim de mostrar como que você pode ter um negócio muito lucrativo com isso e alavancar as outras áreas da sua advocacia com esse tipo de serviço. Hoje, eu colho muitos frutos com a recuperação tributária administrativa, mas isso só aconteceu porque eu desenvolvi processos que me permitiram fazer isso de forma muito mais eficiente. Se você tem interesse em se tornar meu aluno, para seguirmos juntos, na próxima aula eu vou passar mais detalhes e os bônus especiais para essa próxima turma. Inclusive, eu vou fazer uma loucura que eu não fiz nenhuma outra turma antes, mas você precisa estar comigo para saber o que é, tá bom? Mas por enquanto, eu só quero que você esteja 100% presente aqui comigo e aproveite ao máximo o conteúdo que eu estou passando durante essa semana, porque esse conteúdo já vai te permitir fechar sozinho o seu primeiro contrato de recuperação tributária em menos de 60 dias, eu tenho certeza. E se prepara para a próxima aula, que ela está incrível! Nela nós vamos falar do terceiro pilar para faturar alto com a recuperação tributária, que é o atendimento que converte, porque não basta saber como abordar os clientes e oferecer a eles o que entregar. Para aumentar o seu faturamento da advocacia com a recuperação tributária, você vai precisar saber fechar os contratos, ou seja, saber vender. E existem técnicas para fazer um atendimento de forma que o cliente não só queira fechar com você, mas também te gere outros contratos. E é exatamente isso que você vai ver na terceira aula. E eu, se eu fosse você, não perderia essa aula por nada. Quem avisa, amigo é. Já bota aí na sua agenda, porque o que eu vou te ensinar na última aula vai ser um divisor de águas na sua carreira. Provavelmente essa será uma das aulas mais importantes que você teve na vida. Confia em mim. Na próxima aula, eu também vou revelar a terceira parte da senha do plano de ação completo com checklist de tudo que você precisa fazer para fechar o seu primeiro contrato de recuperação tributária em 60 dias. A primeira parte da senha foi dita na primeira aula. A segunda parte da senha é agarrar. Assim, caixa alta. Agarrar. Esse plano de ação, assim como o material dessa aula, vai ser disponibilizado no nosso grupo de WhatsApp do evento. Se você ainda não está lá, clica no link que está aqui embaixo e entre agora mesmo. Agora eu quero um último pedido. Comenta aqui embaixo desse vídeo, o que foi que você achou dessa aula. Comenta como você pretende abordar os seus clientes e executar os serviços. Eu estou realmente fazendo o possível para responder o máximo de comentários que eu estou lendo. Eu quero ler o seu também. Então lembrando, se você tiver perguntas, aproveite para enviar. Mas caso não tenha perguntas, poxa, deixa mesmo assim o seu comentário, dizendo o que você achou dessa aula, tá bom? Te vejo na nossa aula 3. Bora!